pensemos um pouco. Em um mundo onde quase todo mundo parece meio ansioso, sabe? Sobrecarregado, correndo contra o tempo e tentando controlar meticulosamente cada pequeno detalhe do dia a dia. Uhum. É a nossa realidade, né? Pois é, como é que a gente encontra o descanso absoluto? Aquele descanso que acalma a alma de verdade, que faz a respiração voltar ao normal. Essa é a pergunta de $1 milhão. Com certeza. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise incrível do canal Sinais do Céu. Eu sou o João Evangelista. E eu sou a Maria Aparecida. É uma alegria imensa estar aqui para explorarmos juntos a belíssima e reconfortante história de Nossa Senhora da Divina Providência. E nossa, que jornada fascinante a gente tem pela frente hoje. Para quem nos acompanha, o convite é para uma verdadeira viagem no tempo, viu? Exatamente. Uma viagem bem longa e cheia de reviravoltas. Nós vamos começar com frades famintos enfrentando o inverno na Itália do século XIII. Depois a gente passa por um pastor surdo-mudo que carregou o peso de prever uma praga terrível. E não para por aí, né? Não mesmo. Vamos desvendar o mistério de um afresco estilhaçado em Roma, que deu origem a uma obra-prima da arte, e cruzar o oceano até ver como essa devoção salvou uma ilha inteira no Caribe. É o tipo de história que deixa quem tá assistindo com uma pulga atrás da orelha. Como assim? Tipo, como é que um simples título mariano consegue conectar um frade medieval, que literalmente não tinha um pedaço de pão para comer, à nossa necessidade tão moderna de paz psicológica e saúde mental? Nossa, é verdade. Parece que são mundos completamente diferentes, né? Sim, mas tem uma linha invisível que costura esses séculos todos. E essa é a grande beleza de como o céu age. Então, para entender a mecânica da providência, a gente precisa voltar lá para o ponto de partida, na Itália do século XIII. O cenário daquela época é crucial para entender a urgência dessa devoção, sabe? O contexto religioso europeu estava sendo sacudido pelo surgimento das ordens mendicantes. Ah, ordens mendicantes, explica um pouco melhor para o pessoal de casa. Claro, diferente dos monges de séculos anteriores que viviam em abadias gigantescas com terras e produção própria de alimentos, os mendicantes adotaram a pobreza radical. Eles não tinham nada deles, né? Nada. Ordens como os franciscanos, os dominicanos e, o nosso foco aqui hoje, a Ordem dos Servos de Maria, os chamados servitas. Eles dependiam inteiramente da caridade do povo e da graça de Deus para a sobrevivência diária. É uma corda bamba constante. Imagina a tensão. E é exatamente nesse cenário que entra a figura de São Felipe Benício. Ele era o quinto superior geral dos servitas. Caramba, eu fico imaginando o peso psicológico sobre os ombros desse homem. Liderar uma comunidade inteira de irmãos, sabendo que a despensa do convento tá completamente vazia. E com o frio lá fora, não perdoando, né? O inverno italiano é rigoroso. Exato, a fome ali não era tipo uma metáfora teológica ou algo abstrato. Era uma dor física real e uma ameaça de morte iminente. Uma realidade duríssima. Os relatos históricos mostram que o convento chegou num ponto de miséria absoluta. Não tinha nada nas panelas, nada nas prateleiras. E o que ele faz diante disso? Bom, diante dessa crise terminal, São Felipe Benício faz algo que define a fé católica. Ele não entra no modo de desespero humano. Não começa a apontar culpados ou reclamar. Ele vai direto para a oração. Exatamente. Ele reúne os irmãos e pede que roguem pela intercessão da Virgem Maria. E ele usa um argumento muito específico. Ele lembra do episódio bíblico das bodas de Caná. Ah, aquele momento famoso em que falta vinho na festa de casamento. A alegria está prestes a acabar. Uhum. E Maria percebe o desastre social antes mesmo dos próprios noivos ou do dono da festa, sabe? Ela é muito atenta. Perfeito. Ele clama essa mesma Maria atenta e adivinha o que acontece logo após a oração da comunidade. Não me diga que a comida apareceu do nada. Quase isso. Cestos transbordando de provisões, de pão, de alimentos frescos, aparecem misteriosamente na porta do convento. Foram deixados por doadores anônimos. Uau, na hora exata da necessidade. Sim, e aqui entra um ponto doutrinário que é assim, a espinha dorsal de tudo que a gente vai falar hoje. É fundamental que quem nos acompanha entenda isso.
Nossa Senhora nunca age por conta própria. Como se fosse uma deusa independente, né? Exato. E ela também nunca age contra a vontade da Igreja Católica. E ela não é a fonte da mágica, digamos assim, ela é o canal da graça. Perfeitamente colocado. Assim como nas bodas de Caná, ela tem um olhar finíssimo para a necessidade humana. Para nossa fraqueza, ela pega essa necessidade e apresenta a Jesus. A teologia até chama ela de administradora da providência divina, não é? Isso mesmo. Ela aponta para Deus e repete aquela frase do Evangelho: fazei tudo o que ele vos disser. A providência agiu através da inspiração que tocou o coração daquelas pessoas anônimas. É uma dinâmica maravilhosa. E trazendo para nossa realidade, é como aquela mãe que, sabe... Pode falar. É como aquela mãe que, mesmo quando os filhos chegam em casa arrasados, achando que o mundo acabou, eles percebem que ela já deixou a marmita pronta em cima do fogão. E o cobertor separado no pé da cama. Isso, ela antecipa a nossa necessidade antes mesmo da gente ter forças para verbalizar que está precisando de ajuda. Nossa, uma analogia belíssima. Mostra que a providência não é tipo uma energia impessoal do universo, mas um cuidado materno, extremamente prático e atento aos detalhes do dia a dia. Mas olha, isso levanta um questionamento fascinante. Qual? A fome física daquele convento foi resolvida com cestos na porta. O estômago parou de doer. Mas e quando a necessidade de um povo não é apenas de pão? Entendi onde você quer chegar. Porque o pão resolve a fome do corpo. Mas o que acontece quando a crise é invisível? Quando é uma crise espiritual que atrai uma calamidade pública enorme. E é exatamente por causa dessa pergunta que o cenário da nossa história muda drasticamente agora. Muda o clima total, né? Sim, para quem está acompanhando a gente, vale a pena notar essa mudança no tom da nossa conversa. A gente sai do conforto do alimento providenciado para um cenário de muita urgência e tensão. Vamos avançar no tempo, então. Vamos para o século XVI, no ano de 1521, na região de Fossano, também na Itália, num vilarejo chamado Cusânio. O céu escurece um pouco nessa parte da história. Escurece muito. O protagonista agora é o Bartolomeu Coppa. Ele era um pastor de ovelhas, um homem do campo paupérrimo. E tem um detalhe que muda tudo. Qual detalhe? Ele era surdo-mudo desde o nascimento. Meu Deus, imagina o isolamento psicológico desse homem no século XVI. Uma vida inteira de silêncio absoluto, sem conseguir se comunicar com o mundo ao redor, apenas pastoreando seus animais ali, sozinho. Deve ter sido muito solitário. E o que aconteceu com ele? Em maio de 1521, a Virgem Maria aparece para ele, vestida com um manto branco resplandecente. Ela se aproxima com um afeto materno profundo e no mesmo instante o cura. Caramba, o silêncio de uma vida inteira é quebrado assim? Num estalar de dedos. Ele passa a ouvir os sons do mundo e a falar perfeitamente. E imagino que uma cura tão grandiosa não venha sem um propósito igualmente gigante, né? Ele não foi curado apenas para ter uma vida normal, de repente. Nem de longe. A cura foi, na verdade, o equipamento dado para uma missão pesadíssima. Missão assustadora, eu diria. Muito. Maria pede que ele vá imediatamente até os habitantes de Fossano e alerte a todos. A cidade vivia atolada em pecados e muito distante de Deus. O povo estava vivendo de um jeito todo errado. Sim. E se não houvesse uma conversão sincera e urgente, a justiça divina permitiria que uma praga mortífera devastasse a região inteira. E ele foi. Bartolomeu desce para a cidade cheio de zelo. Ele prega sem parar por 3 dias. E o resultado? Ele é brutalmente ridicularizado. Nossa, a tragédia de finalmente ter uma voz e ser completamente ignorado. O povo devia olhar para ele e pensar que ele era maluco. Exatamente isso. O povo pensava, olha lá o pastor que nunca falou e agora quer dar lição de moral na gente. Que frustrante. O que ele fez depois de ser rejeitado assim? Exausto, frustrado e rejeitado, ele volta para o local da aparição no campo e simplesmente desaba. Ele adormece no chão, vencido pela fome e pelo cansaço. E Nossa Senhora volta. Volta, ela é a essência do amparo, afinal, ela aparece uma segunda vez, mas dessa vez vestida de azul. Ela entrega a ele 3 pães, alimentando o corpo dele e o encoraja a continuar. E ele tenta de novo. Ele tenta, e mais uma vez os ouvidos do povo continuam surdos. Ninguém dá a mínima, até que o calendário vira. Ixi, chegou a hora da cobrança. Chega outubro daquele mesmo ano,
e a praga atinge a região com uma fúria indescritível. A doença se espalha, o pânico toma conta das ruas e milhares de pessoas começam a morrer rapidamente. É aquele momento terrível em que o orgulho humano quebra diante da dor. O desespero faz a cidade inteira se lembrar do aviso daquele pastor. Foi o ponto de virada total. Diante da morte batendo nas portas, os habitantes de Fossano caem em si. Eles finalmente decidem se arrepender de verdade. Voltam para a igreja. Sim, voltam aos sacramentos, pedem perdão a Deus e, incrivelmente, a praga começa a cessar logo após esse retorno espiritual. O arrependimento foi a cura. Que impressionante. O povo, agora salvo e profundamente grato, constrói a primeira capela naquele exato local das aparições e invocam Maria como Mãe da Divina Providência. E hoje em dia tem alguma coisa lá? Hoje, quem visita a Itália pode ver ali o grandioso santuário de Cussânio, que é cuidado com muito zelo pelos frades agostinianos. Sabe de uma coisa? Tem algo muito profundo na engenharia de Deus aqui. Como assim? Por que o céu escolhe justamente alguém que nunca falou uma palavra na vida para ser o porta-voz de uma mensagem que poderia salvar milhares de vidas? É um ótimo ponto. Porque se a cidade estava à beira do abismo, a lógica humana seria enviar um grande orador, um teólogo brilhante, um bispo eloquente. Mas a mensageira escolhida é um pastor surdo, mudo. Essa escolha divina reflete uma doutrina belíssima e central para a Igreja Católica, sabia? Deus sempre exalta os humildes. É a lógica invertida do céu. Exato. A mensagem de Nossa Senhora nas aparições aprovadas é sempre um eco direto do Evangelho. É o chamado ao arrependimento, à conversão de coração. Ao jejum, né? Ao retorno para os braços do Pai. Isso. Ela nunca traz uma doutrina nova. O fato de usar um mensageiro tão improvável e frágil quanto Bartolomeu prova de forma incontestável que a força da mensagem vem do céu. Não vem da persuasão humana. A providência usa o que o mundo descarta para salvar o próprio mundo. Chega a dar arrepios, não é? Muito. E o arrependimento salvou a cidade de Fossano. Mas a devoção ali ainda era algo muito local, sabe? Muito interiorano. Um santuário importante, mas circunscrito àquela região da Itália. A grande questão agora é como essa devoção ganhou uma face global. Como se transformou em uma das imagens católicas mais famosas e reproduzidas no mundo inteiro. Porque uma devoção precisa de um palco maior para alcançar as nações, certo? Exatamente. E para entender como esse salto aconteceu, a gente precisa sair dos campos de ovelhas e ir direto para o coração pulsante da Igreja Católica, a cidade de Roma. Já no século XVII, né? Isso, e é aqui que a gente vê como a providência transforma um verdadeiro desastre, uma perda irreparável, em um presente eterno. A história agora envolve a congregação dos clérigos regulares de São Paulo. O pessoal em casa deve conhecer eles carinhosamente como padres barnabitas. Que acabaram se tornando os grandes guardiões dessa devoção pelo mundo afora. Sem dúvida. A comunidade deles em Roma precisava se mudar para uma nova residência. O problema é que, na parede da casa antiga, havia um afresco belíssimo da Virgem Maria. E eles rezavam diante dele todos os dias, né? Diariamente. E para quem não tem familiaridade com o termo, um afresco não é um quadro que você simplesmente tira do prego e leva embora. Não dá para colocar debaixo do braço. Não mesmo. É uma pintura feita diretamente no reboco úmido da parede. É parte da estrutura do prédio. Os padres, com muito cuidado, contrataram especialistas para tentar cortar e transportar aquela parede inteira. E funcionou? Infelizmente não. Durante o percurso, a estrutura cedeu, o afresco despencou e virou pó. Foi completamente destruído. Nossa, que desastre! Consigo imaginar o baque psicológico. Eles não perderam só uma obra de arte, sabe? Perderam o centro visual da espiritualidade da comunidade. Foi um luto profundo entre os religiosos. E como eles superaram isso? Vendo a tristeza desoladora dos padres, o arquiteto responsável pela obra da Casa Nova resolveu tentar consolar a comunidade. Ele foi até o acervo pessoal de arte dele e doou um pequeno quadro a óleo. Ah, que gesto bonito. Foi.
Era uma pintura bem delicada, medindo apenas 54 por 42 centímetros, feita pelo mestre renascentista Scipione Pulsoni, datada de aproximadamente 1580. E essa pequena imagem que vai mudar completamente o curso da história, né? Exatamente. Mas olha, um quadro tão pequeno, guardado dentro de uma residência religiosa, não ganha um mundo sozinho. Essa imagem precisava de um altar público. Precisava mesmo. E isso nos leva à construção de uma igreja que quase não terminou. A consagração pública dessa imagem veio atrelada a uma crise financeira terrível. Os barnabitas começaram a construir a imensa e majestosa Igreja de São Carlos, no centro de Roma. A famosa San Carlo ai Catinari. Isso. Só que o dinheiro da congregação acabou bem no meio da obra. Ficaram apenas os alicerces e as dívidas. Que situação, hein? O padre Brás Palma, que era o superior na época, decidiu confiar o problema inteiramente à intercessão de Maria. E o que ele fez na prática? Ele fez uma peregrinação dificílima, a pé, até o famoso Santuário de Loreto para implorar uma saída. Ao retornar a Roma, ele procura um homem muito rico e influente, o cardeal João Batista Lenier. Foi pedir um patrocínio, aposto? Foi, mas o cardeal disse que admirava a obra, só que naquele momento não tinha como ajudar. Mais uma porta batida na cara. Parecia o fim da linha para os padres. Parecia, mas a providência trabalha com um relógio próprio. Pouquíssimo tempo depois dessa conversa, o cardeal Lenier falece. E o que acontece? E quando abrem o testamento dele, uma surpresa absoluta. Ele havia deixado boa parte de todos os seus bens e de sua imensa herança exatamente para os barnabitas terminarem a construção daquela igreja. Caramba, na hora certa. A solução veio de onde eles menos esperavam. Isso prova que a administração celeste estava a todo vapor. Totalmente. E diante de um milagre financeiro e estrutural tão palpável, o que eles fizeram? Devem ter agradecido muito. Sim, em gratidão profunda, no ano de 1732, os padres mandaram fazer uma réplica daquele pequeno quadro doado pelo arquiteto e a expuseram à veneração pública no altar principal. E qual foi o título que eles deram? Eles colocaram a inscrição Mater Divinae Providentiae, Mãe da Divina Providência. A devoção explodiu em Roma. Numerosas curas e graças começaram a ser registradas. E a igreja como instituição abraçou isso. Abraçou com todas as forças. Grandes papas como Bento XIV e o Beato Pio IX iam pessoalmente rezar naquela capela. O Papa Leão XIII ordenou a coroação solene da imagem. E São Pio X também teve um papel nisso, né? Já dedicada a essa intenção específica, e aprovou também o escapulário da providência, um sinal físico de consagração à Nossa Senhora. Incrível. Mas a gente precisa fazer uma pausa aqui para falar sobre a imagem em si. O quadro do Pulsoni. Isso. Esse quadro do mestre Scipione Pulsoni, a análise visual dele é de arrepiar a alma. Quem já teve a oportunidade de ver essa representação sabe do que eu estou falando. Descreve um pouco para quem não lembra. A Virgem Maria segura o menino Jesus e ele está dormindo. Mas é um sono profundo, pesado, vulnerável. A mãozinha dele está solta, descansando sobre a mão cuidadosa de Maria. E tem um detalhe peculiar, né? Sim, há um detalhe que, quando a gente percebe, muda tudo. O menino Jesus, nessa pintura específica, não tem aquela auréola luminosa de santidade na cabeça. Temos da obra. Fica a reflexão para quem está assistindo. Será que esse menino sem a auréola, totalmente humano e adormecido, representa muito mais do que a infância de Cristo? Eu acho que sim. Representa nós mesmos, não? Perfeito. Será que ele não representa a nossa própria humanidade? A nossa humanidade tão inquieta, cheia de falhas, que finalmente encontra repouso e descansa com confiança absoluta, sem defesas nos braços da providência? É a interpretação mais bela e mais aceita espiritualmente. O pintor renascentista conseguiu capturar um momento de ternura materna, onde o divino se fez extremamente humano, tangível e carente de cuidados. Aquele sono tranquilo de Jesus é o espelho de como deve ser a alma do cristão. Uma alma que se abandona totalmente à vontade de Deus Pai, sabendo que a mãe está velando, acordada, administrando todas as coisas ao redor. Vamos imaginar a seguinte cena para materializar isso na mente de quem está acompanhando a gente. Pensa em uma criança pequena,
presa na cadeirinha no banco de trás do carro. Tá, e aí? Os pais estão dirigindo à noite, em uma estrada escura. Lá fora tá caindo uma tempestade terrível. Raios cortando o céu, trovões, o barulho da chuva batendo forte no vidro. Um cenário assustador. E a criança? A criança tá dormindo um sono tão profundo que chega a tá babando no cinto de segurança. Ela não tem 1 milígramo de ansiedade. E por que ela não tem medo da tempestade? Porque ela sabe que os pais estão no controle. Isso. No íntimo dela, ela sabe que alguém que a ama incondicionalmente está no controle do volante. Essa é a representação definitiva do que significa não ter ansiedade perante a vida. É o repouso absoluto, na certeza do cuidado de Deus. Esse quadro, essa teologia visual, levou tanto consolo que ergueu não só os padres barnabitas, mas a imensa Igreja de São Carlos, em Roma. Mas a providência nunca se contenta com fronteiras geográficas, né? Como assim? Tudo isso que a gente narrou ocorreu em solo europeu. Como foi, então, que essa pequena imagem renascentista embarcou em navios, atravessou o Oceano Atlântico e veio moldar a identidade de nações inteiras aqui nas Américas? Essa ponte transatlântica é espetacular. A devoção precisava de novos campos de atuação. Lugares onde a providência não iria apenas erguer paredes de igrejas. Ela iria resgatar a dignidade e a esperança de um povo que estava no limite de suas forças. E que lugar foi esse? Esse grande palco do outro lado do oceano foi a belíssima ilha de Porto Rico. O ano era 1848. Nossa, um belo salto no tempo. Sim, um bispo nascido na Catalunha, chamado Gil Esteves e Tomás, foi nomeado pela igreja para assumir a diocese local. E quando ele desembarca em Porto Rico, o cenário que encontra é de chorar. Muito ruim. Demais. A Catedral de São Juan, o coração espiritual da ilha, estava em estado de ruína. Literalmente caindo aos pedaços, com o teto cedendo. E para piorar, a economia da diocese estava completamente falida. Não havia um centavo nos cofres. Parece a história do São Felipe Benício se repetindo séculos depois. Outro líder assumindo uma comunidade onde os recursos materiais eram absolutamente zero. A história humana dos fracassos se repete, mas a resposta da fé também se repete. O bispo Gil Esteves tinha nutrido uma devoção fortíssima à divina providência desde a juventude dele. E diante daquela catástrofe administrativa, ele não se entregou ao pânico. Da tijolo quebrado nas mãos da divina providência. E como a providência agiu dessa vez? Não foi com chuva de moedas caindo do céu, claro. Foi tocando o coração do povo porto-riquenho. Camponeses, operários, famílias inteiras começaram a doar seu tempo, força de trabalho e o pouco dinheiro que tinham. E deu certo. O resultado desse movimento comunitário inspirado pelo céu foi arrebatador. Em apenas 5 anos, uma catedral imensa, que parecia irrecuperável, foi totalmente reconstruída. E foi como um selo dessa vitória que ele mandou trazer a imagem para a ilha, né? Isso mesmo. Em sinal de gratidão perpétua, o bispo encomendou uma bela imagem da Virgem da Providência diretamente de Barcelona e a entronizou na catedral recém-reconstruída. E essa imagem ficou famosa por lá, né? Ela fomentou a fé do povo até o ano de 1920, quando foi substituída pela famosíssima escultura em madeira talhada que os porto-riquenhos amam e veneram até os dias de hoje. Aquela que também traz o menino Jesus dormindo tranquilamente nos braços da mãe, né? Exato. Mas o reconhecimento máximo mundial veio algumas décadas depois, em 1969. Ah, eu sei o que aconteceu. Foi quando o Papa Paulo VI tomou uma decisão que mudou a história do país. Sim, o Papa Paulo VI, reconhecendo a ligação visceral entre aquele povo e a devoção, declarou solenemente Nossa Senhora da Divina Providência como a padroeira principal e oficial de Porto Rico. E ele ainda fez um gesto muito bonito, não foi? Fez. Num gesto de incrível sensibilidade pastoral, o Papa moveu a data da festa litúrgica para o dia 19 de novembro. Que é, de forma muito simbólica, a data exata do descobrimento histórico da ilha. Precisamente. Com uma simples assinatura, a Igreja uniu para sempre a fé católica, a identidade nacional daquele povo. Mas olha, o derramamento de graças não ficou preso no Caribe.
A devoção se espalhou como fogo por todas as Américas. Inclusive chegando com muita força aqui no nosso país, trazida justamente pelas mãos incansáveis dos padres barnabitas. É mesmo. No Brasil, os barnabitas semearam o amor à Mãe da Divina Providência com um foco poderosíssimo na educação. Eles fundaram escolas, construíram paróquias pujantes e lideraram imensas obras sociais de caridade. Aqui, a Providência assumiu o rosto de educadora. Formando o caráter e o futuro de gerações inteiras de jovens brasileiros. E quando a gente olha para os Estados Unidos, percebe como a Providência continua sendo absurdamente atual. Ela se adapta perfeitamente às dores modernas. No estado de Indiana, por exemplo, ela é venerada no Santuário Nacional sob o título de Rainha do Lar. Combatendo as crises familiares e resgatando a força da oração dentro das casas. E na Flórida, tem um movimento que toca diretamente na ferida da sociedade contemporânea. Sim. Na cidade de Clearwater, na Flórida, foi fundada uma grande casa de oração dedicada inteiramente a Nossa Senhora da Divina Providência. E o foco principal deles ali não é a construção de muros de igrejas, mas a reconstrução das almas. É um centro focado no que a igreja chama de cura interior, né? Isso. Eles promovem retiros voltados para a direção espiritual, para a restauração da saúde mental, o combate à depressão e o encontro com a verdadeira liberdade que só existe em Jesus Cristo. Olha que panorama espetacular que a gente conseguiu desenhar hoje. A mesmíssima mãe que resolveu a fome física de pão dos frades no frio do século XIII, Que devolveu a voz a um homem surdo-mudo e salvou uma cidade inteira de uma praga repulsiva. que motivou operários a reconstruírem catedrais a partir do pó e de escombros no século XIX. Exatamente a mesma mãe que hoje, no nosso tempo, atua silenciosamente nos retiros da Flórida e nas igrejas do Brasil. Curando a ansiedade, os traumas e a saúde mental devastada dessa nossa geração tão exausta. A mensagem de conversão do céu nunca muda, né? Nunca. Mas a ação maternal de Maria se molda perfeitamente àquilo que os filhos dela estão sofrendo em cada época da história. Esse é o resumo perfeito do que significa a palavra providência. É Deus provendo, sempre no tempo rigorosamente certo. E não aquilo que a gente acha que quer, mas exatamente aquilo que a gente precisa para voltar para Ele. Seja um cesto de alimento na neve, seja um milagre financeiro para levantar uma parede, ou simplesmente o dom da paz no meio de um ataque de ansiedade. Ela intercede, aponta incansavelmente para o seu Filho Jesus e nos garante que há um plano de amor contínuo sendo tecido nos bastidores da vida, sabe? Mesmo naqueles dias escuros em que a gente só consegue enxergar o avesso feio e bagunçado das linhas da nossa vida, sabe? Com certeza. E essa certeza nos leva de volta para encerrarmos com chave de ouro àquela imagem inesquecível pintada pelo Scipione Pulsoni. Aquele quadro do menino Jesus dormindo. Isso. Eu quero deixar um pensamento provocativo e muito profundo para todos que estão nos acompanhando até aqui. Diga. Se o próprio Criador do Universo, aquele que com uma palavra fez as galáxias girarem, os oceanos se encherem, quando encarnado ali como um pequeno e frágil bebê, conseguiu dormir um sono profundo, vulnerável e sem medo nenhum no colo de Maria, por que nós, que somos pó, insistimos em perder tantas noites de sono, tentando, em vão, controlar as tempestades das nossas próprias vidas? Uau! É forte isso. Será que não chegou a hora de largarmos de vez a ilusão desse controle? Descansarmos a mente e deixarmos a divina providência assumir o leme dos nossos dias? Fica a reflexão para o coração de cada um. Que reflexão maravilhosa e necessária. É o chamado definitivo ao abandono confiante nas mãos de Deus, sabendo que estamos sempre amparados pelo colo da Virgem Maria. Exatamente. E com essa alegria imensa e com a esperança renovada, a gente vai finalizando mais uma análise por aqui. Mas antes de irmos, precisamos muito da ajuda da nossa audiência. Precisamos mesmo, para que essa mensagem de paz alcance mais e mais corações. Não se esqueçam de curtir o vídeo agora mesmo. Isso mesmo. E aproveitem a oportunidade para se inscrever no canal Sinais do Céu, ativando as notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos conteúdos, que são preparados com muito estudo e carinho.
E nós queremos muito ouvir vocês. Digite aqui nos comentários qual a devoção de Nossa Senhora que quer ver aqui no canal. Queremos pesquisar e trazer as histórias que mais tocam a alma da nossa audiência. E, por favor, não guardem essa paz apenas para si mesmos. Compartilhem este vídeo com um amigo, com alguém da família ou do trabalho que está enfrentando a ansiedade e precisando desse consolo. Quem compartilha ajuda na evangelização, para que a Virgem Maria se torne mais conhecida e amada, para que desta forma Jesus seja mais conhecido e amado. Fiquemos todos com Deus, sob a proteção atenta, amorosa e infalível da Mãe da Divina Providência. Até a próxima!